Olá, queridos, graça e paz. Quero trazer uma palavra para o seu coração, conforme o Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 5 ao 25, que diz assim, que nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. Eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. O sacerdote Zacarias era da ordem de Abias, que era um chefe de uma família sacerdotal, e Isabel era da família de Arão, também de uma família sacerdotal. O texto começa dizendo aí para nós que eles eram irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Não por formarem um casal de linha sacerdotal, não por ele ser sacerdote e ter responsabilidades no templo do Senhor, mas ser irrepreensível é uma escolha. Eles escolheram viver uma vida irrepreensível, que não desse motivo para que as pessoas lhe apontassem, que não desse motivo para que blasfemassem do Deus de Israel. Irrepreensíveis. O primeiro livro das Crônicas, no capítulo 23, versículo 6, vai nos trazer a informação de que o rei Davi havia organizado os sacerdotes por seus turnos, segundo os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. Na época de Davi, eram cerca de 38.000 sacerdotes e levitas para oficiarem no templo. Agora, já na época de Zacarias, segundo alguns historiadores, eram utilizados diariamente 56 sacerdotes e levitas para oficiarem no templo. E aos sábados eram utilizados um reforço de mais 28, ou seja, 84 sacerdotes oficiando no templo aos sábados. Segundo alguns, eram cerca de 20.000 sacerdotes e levitas no templo de Zacarias. De maneira que aquela para Zacarias poderia ser uma oportunidade única. E por sorte, por sorteio, segundo o costume dos sacerdotes, ele ia oferecer incenso no altar. Eu fico imaginando que talvez fosse a primeira e a única vez em que Zacarias tinha a oportunidade de entrar no templo para oferecer incenso diante do altar do Senhor. E eu fico imaginando ele tendo as preocupações normais de quem vai oficiar alguma cerimônia importante pela primeira vez. Eu fico imaginando o tremor que passava pela mente, pelo coração de Zacarias, pensando no que o texto de Êxodo, capítulo 30, versículo 6, diz que ali me avistarei contigo, ou seja, Deus dizendo que ali eu vou estar presente, ali você vai vivenciar a minha presença, ali você vai experimentar a minha presença, ali você vai sentir a minha presença. Eu fico imaginando Zacarias tremendo de medo de talvez ser repreendido por Deus no momento da entrada, e quando ele entra, ele vai caminhando de forma lenta e com muita responsabilidade, com muito temor, com muito tremor, para chegar no altar do incenso, para oferecer, para
se oferecer para o Senhor, de entregar o seu melhor com cuidado, de fazer sempre com respeito, que ele é devido àquele que tem toda a honra, todo louvor e toda a glória. E quando ele vai se aproximando e que ele percebe que tem um homem em pé do lado do altar, talvez ele tenha se estremecido, talvez os joelhos tenham perdido a força, talvez o corpo todo comece a tremer agora, suando frio, o nervosismo se apoderou de Zacarias e ele talvez tivesse pensado, vou morrer. E aí o anjo Gabriel, o anjo que é identificado aí no texto como Gabriel, diz, não temas, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Talvez, a essa altura, Zacarias já nem sabia mais de quais das milhões de orações que ele havia feito que foi ouvido, porque a gente é crente, a gente que crê em Deus, a gente que crê que Deus ainda que é excelso, atenta para o humilde, ou seja, quando a gente ora, quando a gente clama, quando a gente busca, ele se inclina para ouvir a nossa oração de forma atenta. E aí a Bíblia vai dizer para nós que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. E eu fico imaginando, passando rapidamente pela mente de Zacarias, qual foi a minha oração que foi ouvida, porque eu tenho feito muitas. Porque as minhas petições são muitas, as minhas dificuldades são muitas, as minhas limitações são muitas. Qual das minhas orações, qual foi a minha oração que Deus ouviu e agora vem dizer para mim, olha, a sua oração foi ouvida. E aí o anjo completa, olha, Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho a quem chamarás de João. Responsabilidade é ter um filho. Esse casal, durante muitos anos, eles não somente oraram por um filho. O texto vem dizer para nós aí que eles já eram velhos e Isabel era estéril. Não ter filhos na comunidade judaica era um problema seríssimo. Não ter filhos na comunidade judaica era um sinal da falta de favor de Deus. Não ter filhos na comunidade judaica era um sinal de que Deus não estava habitando naquele casamento, Deus não estava aprovando aquele casamento. E a preocupação deles era de viver uma vida irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. E, com certeza, essa falta do filho entristecia muito o coração de Zacarias e o coração de Isabel. E o texto vem acrescentando, dizendo que eles oravam por um filho. O tempo foi passando. O tempo foi passando. E o filho não chegava. Talvez eles entendessem que o filho era uma promessa de Deus para o casamento, que a Bíblia vai dizer que a herança dos pais são os filhos, fruto do ventre seu galardão, bendito o homem que enche deles a sua aljava. A galera que não gosta muito de ter filho, que está fazendo controle natalino, controle de natalidade, precisa entender que uma aljava comportava 6 flechas. Ou seja, quanto mais filhos você tinha no contexto judaico, maior autoridade você tinha. Quanto mais filho, mais acesso a eventos públicos você tinha. Quanto mais filhos, mais portas se abriam para eventos familiares. E esse casal, durante muitos anos de sua vida matrimonial, eles viveram a frustração de não poder gerar filhos. Mas eles não perderam a esperança. Eles não perderam a fé. Eles não perderam a crença de que Deus é Deus que opera milagres. E eles, durante muitos anos em sua vida, eles aguardaram o milagre. Mas nessa oportunidade, em que eles já são velhos, e aí Isabel é estéril, Zacarias se vê no terreno das improbabilidades. Zacarias se vê no terreno das impossibilidades. E ele pergunta para o anjo, como é que isso vai acontecer? Como vai acontecer da gente ter um filho, se eu já sou velho, e a minha esposa também já é velha, e além da velhice, ela ainda tem a esterilidade. Como é que isso vai acontecer? Como é que se dará isso? Ele diz, eu sou velho, e minha mulher avançada em dias. Aí o anjo responde para ele, eu sou Gabriel,
que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer estas boas novas. Ou seja, ele aponta para si dizendo, eu sou Gabriel. A palavra Gabriel no hebraico é Gavriel, diz respeito a homem de Deus. Ou seja, eu sou aquele que sou enviado. E quando Deus envia, ele provê. Quando Deus envia, ele cuida. Quando Deus envia, ele garante. E se Deus está dizendo que você vai ter um filho, é porque você vai ter um filho. E Deus não trabalha de acordo com o nosso coração. Deus não trabalha de acordo com os nossos pensamentos. Ele chega a dizer que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos. Vossos caminhos não são os meus caminhos. Deus trabalha de modo diferente. Deus trabalha contra as impossibilidades. Deus trabalha contra as improbabilidades. Daquela altura, era improvável que um casal de idosos tivesse filhos. Àquela altura, era impossível que um casal de idosos tivesse filhos. Mas Deus é aquele que opera no impossível. Deus é aquele que opera na impossibilidade. Deus é aquele que abre porta até onde não tem porta. Deus é aquele que faz surgir do nada algo novo. E o anjo diz para ele, eu sou o Gabriel, e vem te trazer essa novidade. Gabriel anuncia a Zacarias que as suas orações foram ouvidas e que Isabel terá um filho. Zacarias não conseguia entender como que isso aconteceria, algo que eles tanto esperavam durante tanto tempo e que agora parecia impossível. O texto nos dá conta aí que essa conversa com o anjo deve ter sido muito longa, suficiente para causar preocupação ao povo que estava lá do lado de fora. O texto vem dizer que o povo, enquanto o sacerdote entrava para oficiar no templo, para se chegar ao altar do incenso, o povo ficava orando do lado de fora e aguardava o sacerdote sair. Mas parece que essa conversa com o anjo deve ter durado muito tempo, porque isso começou a causar preocupação. Eu fico imaginando na mente do povo que está lá fora as preocupações que eles tinham, porque, segundo alguns historiadores, o sacerdote Zacarias já estava perto dos 100 anos. Ou seja, segundo a nossa ótica humana, a probabilidade de morrer era grande, era muita. E ele está demorando muito lá dentro. Será que esse cara não morreu lá dentro, não? Será que esse cara não desmaiou? Mas quem tinha coragem de entrar no templo para verificar? Até que finalmente Zacarias sai. Comumente, quando o sacerdote saía do templo para se achegar ao povo, o povo esperava ser abençoado pelo sacerdote. A chamada bênção araônica, que se encontra lá no livro de Números, capítulo 6, versículos 24 a 26, em que era comum o sacerdote, ao sair para reencontrar o povo do lado de fora, ele erguer os seus braços e declarar: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Mas nessa oportunidade em que o povo tanto esperava ser abençoado pelo sacerdote, eles percebem que o sacerdote saiu de lá de dentro mudo, que ele não conseguia falar, ele apenas acenava, talvez a boca até mexesse, mas não saía som. Imagina a agonia de eu que falo pra caramba, eu que trabalho com público que falo o dia inteiro, de repente, depois do término de um culto, sair mudo de dentro da igreja, sair mudo de dentro do templo. Eles não entendiam o que poderia ter acontecido lá, pode ter acontecido alguma coisa muito grande, muito estrondosa, muito assustadora, de maneira que este perdeu a voz, este já não consegue mais falar. E aí o texto vem nos acrescentar que até que nascesse João, Zacarias permaneceu mudo. Na verdade, ele esteve mudo porque em algum momento, por causa do espanto, por causa do temor, por causa dos avançados dias, por causa da sua avançada idade,
por causa da esterilidade da sua esposa, ele começou a cogitar o terreno da impossibilidade. E aí o anjo, como sinal de que ele vinha da parte de Deus para trazer uma novidade para a vida de Zacarias, declarou: tu ficarás mudo até que o menino venha a nascer. Isso não é castigo. É só um sinal de que a palavra era verdadeira. E aí os 9 meses se passaram até que vem chegada a hora do nascimento da criança. O texto vai nos dizer aí que quando nasce a criança, lá no versículo 57 em diante, né, diz que a Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho, e os seus vizinhos e parentes ouviram que chegou a hora dela ter ela teve um filho e que Deus usou de grande misericórdia para com ela, participaram da sua alegria. Aqueles familiares, parentes, amigos, vizinhos, que antes duvidavam, que antes zombavam: aí, vocês casaram, mas não tem filho, pô, estão casados há tanto tempo, até agora nada de criança. A sociedade cobra. Hoje é uma opção de alguns casais concluir a faculdade, se profissionalizar, construir uma casa, um patrimônio, solidificar a sua vida profissional, a sua vida matrimonial, para só depois, talvez aí depois de 5, 10 anos de casamento, começarem a pensar em ter filhos. Mas a sociedade israelita, a sociedade judaica, era quase que automático. Casou, tem que ter filho. E tinha que apresentar o filho. E talvez aí os seus vizinhos, seus parentes, seus amigos, seus familiares cobrassem, mas cobrassem muito. Principalmente de Isabel, pelo fato dela ser estéril e não dar filhos ao seu marido. Mas agora, o nascimento de João, o nascimento do filho de Isabel, era também um motivo de muita alegria, conforme o anjo tinha dito: vai ser um motivo de alegria para muitos. Começa a se cumprir na vida de Zacarias, na vida de Isabel, aquilo que o anjo havia dito. Ele será motivo de muita alegria para vocês e para os outros. E aí os seus parentes, seus amigos, seus familiares, seus vizinhos vêm participar da sua alegria. E aí o texto vai dizer no versículo 59 que sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. Mas Isabel bateu o pé e disse: de forma nenhuma, porque segundo o costume judaico, era comum as mulheres escolherem o nome para os seus filhos. Normalmente se dava o nome de um parente, dava o nome do pai, sim, dava o nome do avô, dava o nome do bisavô, de alguém que deixou uma herança boa, de alguém que sempre teve um cuidado especial. Tem sempre aquela pessoa da família que a gente tem um pouco mais de apreço, um pouco mais de proximidade. Não que haja preferência por alguém em detrimento de outros, mas tem sempre aquela pessoa que é mais chegada, tem sempre aquela pessoa que sempre liga, tem sempre aquela pessoa que sempre aparece, tem sempre aquela pessoa que espera da meia-noite, porque meia-noite para nós já é o dia seguinte, para desejar feliz aniversário. Tem aquela pessoa que sempre manda mensagem, tem sempre aquela pessoa mais chegada e que a gente acaba tendo um pouco mais de afinidade. Então era comum as mulheres darem o nome da pessoa mais chegada, da pessoa a quem queria se prestar alguma homenagem. E aí disseram que o nome da criança seria Zacarias. Ela disse: de forma nenhuma, de maneira nenhuma, o nome dele é João. Aí Isabel começa um problema no seio da família, no meio da parentela, porque não tinha ninguém, absolutamente ninguém da família que se chamasse João. Por que esse menino vai ter que se chamar João? Eles não entendiam por que o nome do menino seria João. Aí eles começam a apelar para o pai: fala alguma coisa, o camarada está mudo há 9 meses. Zacarias, fala alguma coisa. E quando ele pede uma tabuinha para escrever o nome da criança, ele escreve lá: João é o seu nome. E aí se admiraram todos, e imediatamente a boca de Zacarias se abre, desimpedida a sua língua, e ele começa a falar louvando a Deus.
nós aprendemos com a história deste velho casal que Deus ouve a nossa oração. Nesses dias em que há muitos corações aflitos, nesses dias em que há muitas pessoas preocupadas, muitas pessoas buscando uma orientação, buscando um consolo, buscando um conforto, buscando um alento, buscando uma palavra, que nós sejamos arautos de Deus ainda nesse tempo. Graça e paz.